exemplos ainda não caem na prova, é claro. Aliás, esqueço de comentar, galerinha. A galera que está com fone de ouvido na hora de rezar está tomando negativo, tá? Eu estou de olho nisso, tem gente que está até dançando, acredita, na hora da reza. Um fonezinho de ouvido, você está tomando E ouvido parado anotando ali. Ah, não, eu fico direto, eu aviso, fico louco com isso. Como é que pode errar tantas vezes na vida repetidamente, né? Fico doido com isso. Página 42, então, galerinha. Não cai na prova, mas vai cair na próxima, então tem que ficar ligado. Então, ó, questão 1. A primeira estava resolvida, tu viu? Nos exemplos mostrados nas próximas figuras, complete os espaços em branco de acordo com o exemplo do item A. O único erro do exemplo é que ele não falou o que seria se não fosse igual a zero, né? Ele não te falou o que deveria escrever, né? E se não for constante, o que escreve? Variável. Pode ser variável ou não constante, né? Variável seria mais elegante. E se não for zero? Diferente de zero. Então, beleza. Aqui estava assim, o cara andando em linha reta, tá vendo? MRU, movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa que a velocidade é constante. Então o módulo da velocidade não muda. A direção da velocidade, que direção? É para o sentido. Sentido e direção são coisas diferentes. O que é uma direção e o que é um sentido? Tá liberado, querido? É uma linha imaginária. Sentido. Para que lado desta linha você vai? Olha como é simples, né? Certo? Eu já te contei, né? No meu terceirão, um aluno faz essa pergunta ao professor, o professor ficou 20 minutos falando sobre o assunto e não explicou o que era direção e sentido. Tenho pra mim que ele não sabia naquela hora o que era. Falhou, evaporou da mente dele. Tu imagina um professor de física não conseguir discernir direção e sentido? Eu me recuperei, tu vê. Tive professores bizarros ao longo da minha vida, alguns bons, alguns bizarros, e me recuperei. Mas não foi por causa do professor. Foi porque eu não acreditava nas pessoas, lembra? E ia atrás, cara. Aí as portas se abrem. Então tá, usando aquilo ali como exemplo, a direção é a linha imaginária por onde a velocidade passa. Se essa linha não muda, então a direção é constante. Show de bola. Aí depois na letra B ele fala movimento retilíneo acelerado. Retilíneo, linha reta. Acelerado, a velocidade está cada vez maior. Então, ó o vetor velocidade e ó o vetor aceleração. Né? O módulo é variável. É verdade, o módulo é variável. Variável. Mas a direção é constante por que não Por que é variável? Porque está acelerando para lá, quer dizer que era aquela situação que eu fazia assim para vocês. Estou andando para lá e vou acelerar para lá. Essa setinha mostra que tem um aumento de velocidade nesse sentido. Certo? Por isso que o módulo vai variar, se era 10 metros por segundo, daqui a pouco é 15, daqui a pouco é 20 metros por segundo. Mas e a direção? É um movimento retilíneo, né? Então é constante. Constante. Retilíneo e curvilíneo. Curvilíneo. É isso aí. A aceleração tangencial igual a zero ou diferente de zero? Diferente de zero. Tem ela ali, ó, tem uma setinha representada. E a centrípeta? É igual a zero porque centrípeta só existe quando está fazendo uma curva. Como não está fazendo curva, é zero a aceleração centrípeta. Show de bola. Letra C. Desculpa, Paulo. Henrique, obrigado, cara. É isso aí. A galera da frente, como ganha a baba do professor e a baba vem com conhecimento, né? Eles sempre perdem um pouquinho. Tem que participar doando a apostila. Galerinha, olha só. Já ouviram falar em osmose? Osmose? Não? Na biologia não viram osmose? Pega uma célula e bota ela, por exemplo, cheia de água em volta dela. Certo? Vai começar a entrar água na célula. Certo? Se eu pego uma célula e boto ela num meio cheio de sal, ela vai começar a perder água. Certo? Ou uma outra forma de pensar, por exemplo. Se eu quero colocar nutrientes numa célula, eu poderia mergulhar ela num banho cheio de nutrientes. Assim os nutrientes começam a penetrar na célula por osmose. É uma coisa que vocês vão aprender na biologia. Tem aluno que em vez de estudar, dorme assim no caderno, achando que por osmose o conhecimento vai passar para a cabeça dele. Certo? Então, não funciona, tu sabe, né? Não funciona. Porém, tu concorda que geralmente a galera da frente tira notas melhores? Já percebesse isso? Verifica isso. Pega a nota da turma toda. Vê se a galera da frente não tem uma nota um pouquinho acima da média. Uma explicação boa é a baba, né? A baba vai batendo na pessoa e a baba traz o conhecimento do professor e ela vai penetrando na cabeça da pessoa, então por osmose. Pergunta para o professor de biologia se não funciona.
Então vamos lá. Letra C. Galerinha, movimento retilíneo retardado. Só de ser retilíneo eu já sei que a direção é constante. Mas olha só, vê se essa situação não era aquela que eu fazia assim, ó. Eu estou com a velocidade para um lado, mas a aceleração para o outro. Acelerar no sentido oposto da velocidade é como frear. Beleza? Vai variar. Variável. O importante é perceber que nesse caso a velocidade aumenta em módulo, né? Porque a aceleração ajuda a velocidade, e nesse caso ó, a aceleração tangencial para um lado e a velocidade para o outro. Vai diminuir, né? O módulo da velocidade. E aqui, ó, só para finalizar, aqui vai ficar diferente de zero e zero porque não está fazendo curva. Eu passei a letra D, não vou precisar por enquanto. MCU, o que é MCU mesmo? Movimento circular. Circular é que a trajetória é um círculo. Curvilíneo. Ah, legal. Mas dá uma olhada no que a apostila falou ali. Ela falou curvilíneo mesmo? Falou, movimento curvilíneo. Legal, legal. Agora, olha só, vou fazer mais uma observação aqui na apostila agora de física, hein? Quando tu ver MCU em outros livros, a tradução para o MCU vai ser movimento circular uniforme. Porque a gente faz um círculo toda hora. Mas o movimento circular não é curvilíneo? Então, né? Nada demais. Show de bola. MCU está fazendo uma curva. Tem aceleração centrípeta? Sim. Diferente de zero. Porém, é uniforme. O que significa essa palavra uniforme? Que a velocidade tem módulo constante. Então, o módulo é constante. Porém, claro, porque daqui a pouco esse cara vai estar aqui, ó, e a velocidade dele vai estar apontando para lá. Olha como mudou a direção da velocidade, a linha onde a velocidade atua. Então, direção variável. Fala, meu querido. Então, por exemplo, a D é a única que até agora tem no desenho tá assim, né? Tá assim. Então todas que tem uma forma parabólica vai ter a direção variável. Sim. Porque pensa bem, cara, não precisa ser parabólica, pode ser qualquer coisa que não seja reta. Se uma formiguinha está caminhando nessa estradinha, uma hora a velocidade dela aponta para lá, depois já está apontando para lá, tá vendo? Agora já está apontando para lá, quando estiver aqui já está apontando assim, agora está apontando assim, sempre tangente a trajetória, tangencial. Então, ó, olha como a direção estava variável o tempo inteiro, olha como a linha imaginária para onde a velocidade aponta mudou a todo momento. Então só não vai mudar a direção da velocidade quando for retilíneo. Se for curvilíneo, vai variar. É isso mesmo, garoto. Então sempre que tiver uniforme, o módulo vai ser constante. É isso. Uniforme na física, movimento uniforme, significa que o módulo da velocidade não muda. E se o módulo da velocidade não muda, é porque a aceleração tangencial vale zero. Tanto que nem tem o vetor da aceleração tangencial ali. Mas tu não vai botar que é, por exemplo, movimento curvilíneo acelerado. Vai botar isso? Cara, olha, eu poderia trabalhar com isso. Agora eu vou te confessar uma coisa, meu amigo. Isso aqui é como se fosse uma introduçãozinha para o cara começar a entender a brincadeira. Esse tipo de situação a gente cobra de outra forma, na verdade, não assim. Assim é mais para o cara absorver a matéria. Eu poderia fazer um verdadeiro ou falso, por exemplo, e te questionar verbalmente sobre... Podemos afirmar que o movimento retilíneo uniforme possui aceleração centrípeta. Certo? Isso eu poderia fazer, porque você pensa, não, em linha reta, pô, como é que vai ter centrípeta? Não tem nem centro a linha reta. Sacou? Esse tipo de coisa eu poderia fazer. Mas não nesses moldes. Porque aí não falar só, por exemplo, movimento curvilíneo acelerado. Não precisava nem ver o gráfico, porque tinha essa vez. Sim, é verdade, é verdade. Outra, o gráfico aqui, galera, é para dar um reforço na ideia. O nome já está explicando tudo, né? Mas o desenhozinho fica mais fácil de perceber o que está acontecendo. Fala, querido. Quando for, né, acelerado ou retardado, vai ser variável o módulo? Exatamente, acelerado ou retardado tem a ver com a mudança do módulo da velocidade, né? É isso mesmo. Olha que interessante essa letra aí. Tem lá a bolinha que representa um móvel, algo que está se movendo, nas minhas provas são alienígenas sempre, lembra? Tá ali o cara, ó. Tem a setinha da velocidade tangencial, tem a aceleração que aponta para o centro chamada
centrípeta, mas tem uma outra aceleração a favor da velocidade, ó, que é a tangencial à aceleração. Ele ainda faz pontilhada paralela e desenha a aceleração resultante. Ele nem chamou de resultante, mas é a aceleração resultante. E aí, galera, nesse caso, tem aceleração tangencial? Tem, então é diferente de zero, né? Tem aceleração centrípeta? Então é diferente de zero. Olhando para o vetor velocidade, o que tu pode me dizer do módulo? Varia porque tem aceleração tangencial? Variável. E o que tu me diz da direção? Variável. Com certeza está mudando toda hora, então a gente chama de variável. Porque varia. Manezinho diz que varia. Varia. Manezês, né? Quando o Ribeirão, né? Eu não posso falar nada, apesar de eu não ser de Florianópolis, né? Eu sou de Curitiba, eu me considero mané já nesses mais de 10 anos na ilha. Movimento curvilíneo retardado. Qual é a diferença do movimento curvilíneo acelerado para o retardado? Olha pelos desenhozinhos. Isso, a tangencial está reduzindo o módulo da velocidade, não aumentando. É por isso. Claro. Ou seja, essa aceleração aqui, a gente faz ela com o freio do carro, né? Essa aceleração aqui a gente produz com o acelerador. É bem isso mesmo. Vamos ver então, tem tangencial? Diferente de zero. Tem centrípeta? Sempre que fizer curva vai ter. E, claro, tanto o módulo quanto a direção são variáveis. Muito bem. Tu vê, eu lembro que quando eu brincava de correr para um lado, né? Eu corria para um lado, que nem um maluco aqui na sala de aula, né? E apontava para o outro e ia parando. Né? E eu lembro que bastante gente teve um pouco de dificuldade de interpretar isso. Mas tu vê, com um pouco de calma, com uma noite de sono bem dormida, com uma tarefa tentada, né? A gente vai aparando as arestas e vai começando a entender um pouco melhor isso aí. Questão 2, vamos emendar aqui já a questão 2. Mesma página 42. Obrigado, meu querido. Valeu, garoto. Considere o texto a seguir e a figura mostrada abaixo. Na semana passada foram exatos 3 centésimos de segundo que permitiram o jamaicano Asaf Powell, de 24 anos, bater o novo... Tá atrasado isso aqui. De 24 anos, bater o novo recorde mundial na corrida dos 100 metros rasos e se confirmar no posto de corredor mais veloz do planeta. Powell percorreu a pista do estádio de Rieti, na Itália, em 9,74 segundos. Não pode ser normal isso. Isso tem alguma coisa normal, né, cara? De 0 a 100 metros em menos de 10 segundos é uma doença. Não pode, não admito. Eu, né, uma vez, assim, em plena forma, fui fazer os 100 metros rasos, sei lá, deu uns 12 segundos, cara. E tu te sente um idiota, não é possível, cara. Tu faz todo o teu esforço, e eu, né, tava em boa forma na época, dava 12 e os quebrados. É humilhante, né, cara? É muita diferença, né, bicho? Quanto que ele faz? Eles fazem em menos de 10 segundos, né, cara? O Bolt lá em 9,5 alguma coisa, né? Abaixo de 9,5, cara. Isso é uma doença. Tem que tomar alguma droga para fazer isso, não é possível. É o que dizem, né? Os especialistas dizem que não existe campeão mundial atualmente que não seja dopado com alguma droga que melhore o desempenho, né, cara? Isso é uma coisa que nos entristece. A gente vê nos esportistas exemplos de vida, né? Exemplo de saúde e tal. E hoje não é mais assim, infelizmente, né? O cara tem que dar o braço a torcer. Não, porque pensa bem. Droga que não é detectada. Pois é, hoje a guerra ela é de laboratórios. Inventar um anabolizante que não possa ser detectado no teste, entendeu? Lembra da história do leite? Vocês lembram porque de vários leites hoje ainda existe, tá, gente? Tem leite que a gente compra no supermercado que não é leite de verdade. Eles botam outras substâncias para mascarar na hora de fazer os testes se o leite é bom ou não. Isso, pô, se tem leite aí, cara, tava chegando no mercado pra criancinha beber com um monte de coisa. Inclusive, acetona, saca? Acetona, cara, olha que loucura. Éter, umas substâncias bizarras. Aí o cara vai fazer análise química, parece que ele tá cheio de proteína, que é um leite bom, mas é que esses produtos químicos fazem com que o técnico, na hora de analisar, seja iludido pelo resultado das reações químicas para testar. E tu vê, cara, com o objetivo de enriquecer
o produtor de leite pensa, se eu botar um monte de água nesse leite, fazer um leite de merda, e botar uns produtos químicos para mascarar a qualidade desse leite, putz, o leite vai ter metade de água, eu vou vender com preço de leite e vou me entupir de dinheiro. Tu vê como o ser humano é maligno, é por isso que eu não confio no ser humano. Né? Eu acho que os noticiários me deixaram assim. Tem que ficar ligado, cara, tem que ficar ligado. Voltando então, já que a gente descobriu que acabou o romantismo. Powell percorreu a pista, blá blá blá, 9,74, atingindo velocidade média, cara, de 37 km por hora. Tu imagina a velocidade máxima do cara, dá perto de 60 por hora. É uma coisa assustadora tu ver um ser humano correndo a 60 por hora. De bicicleta tu não acompanha o cara, geralmente. Tu pega uma bicicleta, tu perde pro cara. O cara tu traz na bicicleta, o cara tá a pé, o cara ganha de ti. É humilhante. Anteriormente, Powell dividia o recorde mundial de 9,77 com o americano Justin Gatlin, afastado das pistas por suspeita de doping. Ó, o doping do Gatlin não é tão bom quanto o doping do Asafa Powell. Esses caras todos estão né, na parada ainda, né, cara? Esses caras todos estão na parada ainda. Por incrível que pareça. Eles ainda existem. Existem, só que perdendo pro Bolt. O Bolt, né? Na hora de terminar, o Bolt olha pra trás e dá um sorrisinho. Isso é mais humilhante ainda. Aquele cara ali deve ser alienígena. O movimento do atleta é acelerado durante toda a corrida. Olhando para a figurinha, galerinha, ele estava ali 30 metros por segundo, aliás, 39 km por hora, 43 km por hora, e no final ele está a 40 km por hora. Não, mas é falso. Está sempre acelerado ou não? Não, sim. Pois é, aí quando a velocidade diminui, a gente classifica o movimento em... Tem aceleração, mas a gente não chama de acelerado. Não é que não tem aceleração, é que a gente chama de retardado. É isso aí, ou desacelerado. Era acelerado até os 60 metros, concorda comigo? E ali tem uma setinha ali na figurinha, ó. É o limite da energia dos músculos. O atleta começa a desacelerar, certo? Pois não? Mas ele não acelera só até os 50, porque entre 50 e 60 está na mesma velocidade. Ah, interessante. Deixa eu ler o que ele está dizendo ali. A mais rápida das corridas. Algum problema? Não. Foi tu que fez o Sim. efeito sonoro? Muito bom. A mais rápida das corridas. Na prova dos 100 metros, um atleta de elite leva menos de 2 décimos de segundo para reagir ao tiro de partida. Uma coisa interessante é que o Bolt, ele sempre atrasa a largada, né, cara, comparado com os outros. É porque ele é mutante na corrida mesmo, ele ganha dos caras na corrida. Agora, o amigo fez uma observação que é interessante mesmo. Diz que a 30 metros a velocidade do cara era 39. Apesar de o desenho não estar muito claro, ele faz uma tirinha compridinha ali, tá vendo? Desde os 50 metros aos 60 metros, como se ele estivesse se mantendo a 43 km por hora. O que só confirma o que eu falei, né? O que só confirma o que eu falei, que o item 1 está errado. Eu havia dito, ele tem aceleração, porém, na primeira parte é uma aceleração positiva, e na parte final é uma aceleração negativa, que a gente chama de movimento retardado, certo? Por isso que falar que o movimento do atleta é acelerado durante toda a corrida é falso. O amigo só levantou um outro detalhe. Mesmo que nós pudéssemos considerar a aceleração negativa como acelerado, ainda estaria errado porque tem um pequeno trecho onde não há aceleração porque a velocidade não varia, certo? Muito bem. Engraçado, né? Eu achava que o era porque eu tinha me arrombado de ter falado uma asneira, porque eu era um retardado, mas acho que não, né? Foi só um engano. Falso. 3. Não se esqueça, eu adoro ser provocado e cutucado. Eu adoro quando o aluno mostra, professor, tá errado. Adoro. Por favor, façam sempre. A aceleração do atleta é negativa no trecho de 60 a 100 metros. Sim. Claro, porque a velocidade do cara está diminuindo. Foi de 43 para 40. Oh, yeah. Ô professor, Pois não. mas não é um trecho de 50 km? Não, porque como o amigo percebeu, de 50 a 60 a velocidade dele é 43. Aquela tirinha compridinha indo dos 50 a 60 metros com 43 é um indicativo, não está super claro, né? Não botou no outdoor ali, mas
está embutido ali naquela informação de que de 50 metros, 60 metros, ele atingiu a velocidade máxima dele praticamente, né? E se mantém naquela velocidade. Eu estou achando pequena aquela velocidade, eu te confesso. Estou achando pequena aquela velocidade final com o atleta de ponta. Eu acho que está errado aquilo ali, podemos verificar depois. A máxima velocidade atingida pelo atleta é da ordem de 11,9. Vamos ver quanto é que era ali? 40. Como é que passa de quilômetros por hora para metro por segundo? Divide por igualas. Elimina. Olha como é fácil. 1 deu 36, sobrou. 7. Abaixa o 1. 1 dá 36, sobra 34. Abaixa o 0, vírgula. Vírgula para baixar o 0. Daí dá 9. 9, vamos ver. 54, vai 5, 27, com 5, sobra 16, abaixo o 0, mas ele pediu só com uma casa após a vírgula, né? É da ordem de, se ele falasse é exatamente, estaria errado. Mas como ele falou é da ordem de, a gente considera verdadeiro, era só saber dividir. 4. No trecho de 50 metros e 60 metros, o movimento do atleta é uniforme. Era aquilo que o amigo tinha levantado. Mas ali não é constante, não para ver a velocidade do tempo. Sim. E é isso que é uniforme, né? Uniforme é velocidade constante. Certo? E aí, galerinha, qual é a letra? Mais areia. De bola! Muito obrigado, dona Vitória. Show de bola! Temos alguns minutinhos aí para discutir algo a mais. Pois é. Fica meio complicado.